Salve pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal aqui, prateado aqui, ok? Vamos estar fazendo aqui nessa quarta aí, né, como a gente sempre faz aí, mais um vídeo do canal Piuí. Então conto com o like de vocês aí, a inscrição e vamos lá, conferir esse vídeo aqui, que vai ser, deixa eu dar uma olhada, 5 filmes baseados em fatos reais que esconderam a pior parte. O que seria a pior parte, hein? Vamos conferir aqui então, tá? O likezinho de vocês aí para fortalecer, tem 12 e 20 mais ou menos aí o vídeo, tá? Então vamos conferir aí, 3, 2, 1, deixa eu zerar aqui. Bora, simbora. Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. A gente tá ligado que os filmes baseados em fatos reais costumam exagerar a história verdadeira. Muitos exageram Na bastante. saga Invocação do Mal, onde o casal Sim. Warren não pode dar uma cagada em paz sem ser atormentado pelo demônio. Tô quase cagando nas calças, deixa eu dar uma cagada, vai. No entanto, existem filmes que fazem justamente o contrário. Em vez de exagerar pra mais, eles acabam Pra menos. omitindo algumas informações. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje aqui no canal Piuí. 5 filmes baseados em fatos reais que esconderam a pior parte. Não esconda o seu like aqui no canal Piuí. Clique nele e deixe ele ali. Entendi. Toda vez tem uma dessas, né? Erin Brockovich, Uma Mulher de Julia Talento, Roberts. é um filme dos anos 2000 estrelado pela Julia Roberts, que mostra a história de uma mulher que se vê numa batalha judicial contra uma grande empresa. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? Tudo começa Caraca, quando ela Saul vai Goodman é muito trabalhar bom. em um escritório de advocacia e decide que ela vai investigar um caso muito misterioso por conta própria. Nesse momento, Erin Brockovich descobre que de fato existe uma empresa largando substâncias altamente nocivas e contaminando a água de uma pequena cidade. E assim Nossa. transformando todos os habitantes em meta-humanos. Jean Grey. O filme acompanha de uma forma muito instigante todo esse processo. Ela buscando as acredito que eu vi provas, isso. ela conversando com o pessoal que morava naquela localidade, fazendo eles entrarem nessa disputa, darem depoimentos, porque eles tinham que vencer aquela batalha. Aquilo ali era um bagulho prejudicial pra eles. E o filme termina de uma forma muito enervante, mostrando a personagem da Julia Roberts vencendo a batalha judicial. Uma história de sucesso, né? Será que é mesmo? Porém, na vida real, nem tudo acabou tão bem assim. Porque por mais que esse tá, filme então é isso, seja isso foi realmente muito a pior fiel aos parte. acontecidos, Tá. já que lá na comunidade de Hinckley, nos Estados Unidos, de fato, uma empresa jogou substâncias tóxicas na água e tudo mais e terminou tendo que pagar uma indenização multimilionária, no fim das contas, nem tudo deu tão certo assim. Isso porque o processo de contaminação não foi revertido. Anos depois, quando eles foram analisar a água de Hinckley, ainda tinha níveis muito altos de contaminação. E esses Caraca, impactos que não foram apenas zoado. ambientais, mas também sociais, já que a população começou a se afastar cada vez mais de Hinckley, que conforme morreu os a anos cidade, foram né? passando, se transformou em uma cidade fantasma. Abandonada, Hoje, né? Hinckley Tipo tem um- menos de 2.000 habitantes, ou seja, é praticamente uma nova Petrópolis. Pô, É tipo Nova Petrópolis uma- tem 20 mil, pô. É tipo uma Chernobyl, né, mano? Enquanto, né? Até eles descobriram que a gente descarta as baterias da câmera aqui no rio da cidade. A Angelina Jolie é uma grande atriz, mas eu vou te fazer uma pergunta, não. Tu sabia que também ela é uma grande diretora? Sabia. Mas talvez tu não soubesse, porque lá em 2014 ela dirigiu o filme Invencível, que tem o roteiro dos irmãos Coen, e é um bom filme. Nele nós conhecemos a história de um atleta, o Luiz Zamperini. Zamperini, É italiano? Zamperini. Que foi convocado Que merda, durante a velho. Segunda Guerra Mundial, teve o seu avião derrubado e acabou sendo capturado pelos japoneses, que o Caraca. colocaram para trabalhar em um campo Concentração. De futebol, onde ele cortava a grama todo dia. que o colocaram em um campo de trabalhos forçados. E o filme conta como esse cidadão passou o período ali sofrendo nas mãos dos japoneses e posteriormente como ele conseguiu sair dali e voltar para os braços da sua família. Que Em que massa, momento velho. aparece um cara de bigode super poderoso que tem um filho poderoso chamado Invencível? Mas cadê a pior parte? Isso não aparece nesse filme. Pensa, Mark. E outra coisa Meu que não Deus. aparece nesse filme é o futuro do Luiz Zamperini, que é muito barra pesada. Após 2 anos de tortura, o Luiz Zamperini foi resgatado pelo governo dos Estados Unidos e foi levado de volta para casa. Só que ele passou por situações horríveis, então ele tinha o tal do estresse pós-traumático. Então Sim. ele não dormia direito, ele se assustava com barulhos, ele tava com a cabeça... Eu me assusto com barulhos. Dependendo do barulho, eu me assusto às vezes. Não, mas pô, o susto dele é um negócio que ele não conseguia Eu também, controlar, né? entendeu?
Tava começando a fazer mal pra ele. Tanto é que num certo dia, no meio de um surto desse, ele tentou matar a própria esposa. E ele disse que fez isso porque num surto dele, ele tava tentando se defender. Ele não enxergava a esposa dele ali, achou que ele era um inimigo dele. Só que, claro, né, depois da situação, o casamento dele acabou, ele virou alcoólatra e ficou por anos e anos na sarjeta. Ele tava mal mesmo. Mas assim, se tem um ponto positivo nessa história, é que com o passar dos anos, Luiz Zamperini conseguiu superar esses traumas, ele se converteu ao cristianismo e passou o resto da sua vida tentando levar um pouco dessa visão mais positiva da vida para outras pessoas. Aliás, ele faleceu com 97 anos. Porra, ele viveu um bom tanto depois ainda. Ele morreu alguns meses antes do filme lançar. Ele não pôde ver o filme só falando a parte boa da história, entendeu? Porque o filme não tem isso, né? O filme ele é resgatado e acaba. Não vem nem aquele textinho que geralmente tem pra falar assim, Luiz Zamperini se um ano depois. Não tem isso. Não tem. O filme esconde essa parada aí. Caramba, que história, mano, de vida, hein? Puta merda. Nada pode ser mais assustador do que um filme baseado em fatos reais. E o maior exemplo disso é o filme 12 Anos de Escravidão. Esse filme conta a história real de Solomon Northup, homem que em 1841 foi sequestrado, aprisionado e, como diz o título, viveu 12 anos de escravidão. No final dessa história, ele conseguiu a sua liberdade. A gente descobre que os detalhes sobre a morte do Solomon são desconhecidos, mas na vida real existem especulações muito mais assustadoras do que o que foi dito ali. Opa, vai parando! No filme nós acompanhamos o personagem do Solomon desde quando ele era violinista até ele passar por todos esses anos de escravidão e toda essa parada muito tensa da vida dele. Só que depois ele consegue escapar, ele vira um dos principais ativistas contra a escravidão e ele move um processo contra os seus captores. Só que o problema disso aí é que na vida real ele perde esse processo. E 4 anos depois disso aí, ele simplesmente desapareceu. Suspeito! Nossa, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. Desconfio do que aconteceu, né? As especulações são bastante assustadoras, que afirmam que ele pode ter sido assassinado, ele pode ter morrido de causa natural, ou pior ainda, ele pode ter sido capturado mais uma vez e ter acabado a sua vida como um escravo. Nossa, se fosse Nada isso... disso é confirmado, são apenas especulações. Tá Provavelmente, esse foi o motivo pelo qual o filme nem menciona todos esses fatos. Mas é muito assustador isso. É muito assustador pensar que a gente acompanha toda a história desse cidadão e pode ser que ele tenha acabado a sua vida como um escravo. Fogo nos racistas! Tá maluco. O Aviador é outro filme baseado em fatos reais que deu muito certo e recebeu críticas muito positivas. O filme foi indicado a 11 Oscars e venceu 5. E é entendível, né? Porque nesse filme quem dirige é o Martin Scorsese e o ator principal é o Leonardo DiCaprio. Tem como dar ruim? Não, né? Não tem como dar errado. No enredo nós acompanhamos a história de Howard Hughes, um produtor de filmes que acabou ali mudando seu ramo de atuação, virou um piloto de aviões, se transformou em um grande empresário e depois teve uma derrocada na sua carreira que foi impressionante e que o Martin Scorsese fez questão de mostrar nos mínimos detalhes. The way of the future. The way of the future. O filme se encerra com o protagonista trancado no banheiro, repetindo compulsoriamente uma frase, mostrando que a condição mental dele tá bem já zoada. foi pro beleléu, né? Que ele realmente tá muito mal. Só que na vida real, a história foi muito pior. Que desgraça! O Hughes se tornou cada vez mais paranoico, ele tinha mania de perseguição, ele tinha problemas ali com germes, ele ficava se lavando o tempo inteiro e teve um momento da vida dele que ele ficou 4 meses preso dentro de um estúdio assistindo filmes. Praticamente eu e tu, né? Podia facilmente trabalhar aqui com a gente. O terceiro integrante do canal PUB é Howard Hughes. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. Eu sou o Leonardo. Só que diferente da gente, ele era Zureta das ideias, por isso ele chegou a assistir 150 vezes em loop o mesmo filme. Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio? Eu acho que era o Duende no Espaço. Meu ouro! Obviamente o casamento de Howard Hughes acabou e ele faleceu em 1976 em um estado deplorável, com seu cabelo, sua barba, suas unhas absurdamente gigantes e pesando apenas 41 quilos. Caraca. Detalhe, Howard Hughes tinha mais de 1,90 m de altura Nossa. e ele estava pesando 41 quilos. Além disso, existem vários outros detalhes curiosos, especulações, tem muita coisa que dá pra abordar até num segundo filme mostrando esse derradeiro final do personagem. Mas o Martin Scorsese, como é um gênio do cinema, ele resolveu que só essa cena aí dele preso já deixava claro que ele ia ficar zureta, entendeu? Nem precisou mostrar tudo. Ó,
Esse último filme da lista costuma causar uma certa polêmica, porque ele trata da história de um homem que é amado por muitos e odiado por outros. Estamos falando de Steve Jobs e do filme Jobs, que conta a história desse cidadão e foi lançado em 2013. No enredo, a gente vai ver como o Ashton Kutcher, dirigido pelo Joshua Stern, mostram como que o Steve Jobs saiu lá da sua garagenzinha até criar simplesmente a maior empresa de todos os tempos do universo. Ou não. Chegou perto demais. E a história do Steve Jobs é incrível, impressionante. O problema é que o filme não é tão bom assim, né? E em vez de mostrar todas as controvérsias do filme e todos os momentos realmente impactantes da história, ele resolveu fazer uma parada mais água com açúcar, né? Vocês estão de sacanagem! E é exatamente aí que mora o problema. E nesse caso aqui, veja só, diferente dos outros filmes, a gente não precisa nem ir muito a fundo para encontrar as diferenças. Isso porque apenas 2 anos depois do lançamento de Jobs, foi lançado um outro filme, Steve Jobs, dessa vez dirigido pelo Danny Boyle e protagonizado pelo Michael Fassbender. E esse filme tem uma visão muito mais cinza sobre o Steve Jobs, porque enquanto o personagem interpretado pelo Ashton Kutcher é um gênio que vive tendo momentos incríveis, esse personagem interpretado pelo Michael Fassbender faz muito mais merda. E é muito mais fiel ao que o Steve Jobs realmente era. Filho da puta completo. Todo mundo que conhece um pouco da história do empresário sabe que ele já teve problemas com funcionários, com outros empresários, bastante, com a família dele. Cara, ele é um cara lotado de problemas pessoais e um cara muito difícil de lidar, entendeu? E o filme lá do Ashton Kutcher não consegue mostrar isso muito bem, porque de fato parece que ele é um gênio e quando tiraram ele da empresa, fizeram uma baita injustiça, porque ele era super vitimizado, os outros eram malvados com ele, quando na verdade a história não é assim, né? A história é muito diferente, como o Miguel falou, ele teve vários problemas, ele tem casos pessoais envolvendo namorada, não assumir filha, aí depois que reconhece a filha não quer pagar pensão, mesmo sendo um cara muito milionário. Né? Então ele tem áreas muito cinzentas na sua vida que foram completamente omitidas no filme Jobs, apareceram em grande parte em Steve Jobs e você vai encontrar aí na literatura de montão um monte de merda que o Steve Jobs fez. Mas ao mesmo tempo, o filme Steve Jobs lá do Danny Boyle não vilaniza o personagem, né? Não faz ele ser um malvadão que quer matar os outros com um garfo enfiando no coração. Não é isso, mostra que ele é um ser humano e como todo ser humano, ele faz merda, né? Como todo ser humano, exceto o Steve Jobs do filme Jobs, que você não deve assistir, porque é muito ruim. Passa longe. Então é assistir então o segundo é isso, pessoal. aí, né? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta o que você acha desse filme que a gente citou e se tem outros casos interessantes desse mesmo tipo. E não se esqueça de conferir aqui na descrição do vídeo os links para as nossas redes sociais, nenhum desses, do PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que tem episódio falando sobre filmes baseados em fatos reais. E também tem um de filmes que mentiram sobre fatos históricos, medievais, um monte de coisa. É legal. O podcast é muito bom, cara. E ele não omite as coisas. Hoje foi mais tranquilo o final, né? O encerramento dele sempre tem alguma gracinha, né? Mas enfim, então esse é o vídeo aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu não assisti nenhum desses filmes aqui, pra falar a verdade. Pelo menos eu não lembro, acho que não, tá? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí, tenham curtido junto comigo aqui. Foi bem mais curtinho esse vídeo aqui, né? 12 e pouco o vídeo original. Geralmente tem 17, 18, mas enfim. É isso, espero que vocês tenham curtido, já falei 3 vezes isso, tá bom? Até o próximo vídeo, uma ótima quarta-feira a todos, até mais.